Este vídeo é de cunho geral e pode sofrer alterações de lei ou regulamentações americanas e não se aplica a um estado específico. Não substitui aconselhamento jurídico e pode mudar conforme o período em que você assiste. Então, todas as informações são públicas e constam em sites oficiais do governo americano. Então, se a lei mudar, nós voltamos com ela totalmente atualizada para você. E aí, meu povo do Vale da USA News! Lembrando que nós estamos aqui em novo episódio e você que tá em qualquer parte do mundo vai tá aí, ó, ligadão, vai estar sabendo tudo sobre validação, construção de carreira, networking, transição de carreira, notícia fresquinha de imigração, o que tá acontecendo agora. Sempre, sempre, sempre por profissionais capacitados, licenciados e autorizados para exercer a profissão aqui na América. E hoje nós vamos ter um papo com uma querida do meu coração. Aí vocês falam, nossa, Dani, mas todo mundo é seu querido do coração? Não! Na verdade é, né? Então, não seria diferente porque ela está sentada aqui e de anos a gente já andou por aí em alguns estados, Sim. Já fomos para Las Vegas e eu estou com Carol Trindade. Seja bem-vinda, Obrigada, Dani. Toca os tambores. Bota o tambor aí, Bruno. Bota o povo pra trabalhar. Vamos. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. É emocionante. Não só estar aqui por ser um podcast, por ser tudo, mas é emocionante te ver crescer assim, Dani. Eu já te falei isso um pouco antes, mas eu sou realmente, assim, uma pessoa que te admira pela sua força, sua garra, sua alegria. Não vai chorar, não. Podemos borrar, não. Mas é, de fato, assim, esse seu reinventar, esse seu... o olhar que muitos não conseguem te enxergar, mas eu quero te dizer que você nunca foi esquecida por Deus. E é por isso que você está aqui nesse momento. Esse com é o tantos melhor. negócios. Não, Carol, é o melhor. Sim. Então vamos começar nosso bate-papo, porque todo mundo tem curiosidade de quem veio pra cá, como veio pra cá, o que faz aqui de profissão, se exerce a profissão, se tá na carreira, se fez uma transição de carreira. Então vamos contar um pouquinho o que a Carol era no Brasil e a gente pula pra cá dizendo o que Carol anda aprontando aqui nos Estados Unidos. Então vamos embora, olha só, eu amo a minha história. Eu tenho até um livro, que não é esse que eu trouxe, mas um livro chamado Memórias, que fala um pouco da minha infância e como Deus foi me preparando desde pequena para fazer o que eu faço hoje. E é muito interessante porque, de fato, assim, Carol, o que você era no Brasil? Me formei em odontologia. Pai e mãe dentistas, estava dentro desse meio. Meus amigos no Brasil são a maioria dentistas. Toda a minha vida estava atrelada na odontologia. E eu amo de paixão, sempre gostei. Tinha meu consultório próprio. Até que eu precisei, com uma questão familiar, decidir em continuar na profissão ou ir para a gestão e fazer. Então, essa foi a minha primeira dor, foi o sofrimento. E isso é interessante, que eu falo assim, Deus foi tão amoroso comigo que me fez essa transição, o meu sofrimento foi aos poucos, né? Não foi... Porque quem chega aqui nos Estados Unidos, ele é como se fosse, tirou de um lugar, implantou no outro e, tipo assim, acabou. Acabou, A página em branco, eu falo para todo mundo. Virou. E aí eu fui, eu não fui assim. Em 2014... eu tomei uma decisão e eu comecei a pensar assim, Deus, o porquê que a odontologia me faz feliz. E eu comecei, alguns amigos me chamavam para fazer gestão, porque desde 2007 eu já cuidava das coisas da minha mãe. Minha mãe sempre teve uma clínica odontológica grande, sempre foi... Aonde? Em Brasília. Foi em Brasília. Hoje nós temos um spa médico odontológico. Legal. Que nós inauguramos em 2010. Então, toda essa transição, são 400 metros quadrados lá no Brasília, é a maior clínica que nós temos hoje no Distrito Federal. Então, a gente é muito reconhecido lá. E trazer já esse renome no Brasil, que imagina que a gente
tem muito trabalho, muitas burocracias, e aí foi uma escola muito grande. E ali eu precisava ajudar minha mãe. Sim. Então, meu papel não era ser dentista, era ajudar a minha mãe. A gestão. Era gestão. Eu comecei junto. tudo. E sabe o que ela me fez? Eu saindo da faculdade de odonto, então eu estava faltava um ano para me formar. Nesse um ano já não era integral. Eu trabalhava, eu estudava lá alguns períodos de manhã e eu tinha algumas tardes livres. Ela me catou e falou assim, pronto, ó, entra aqui na contabilidade, no contador. Ele me mandou lá no contador. Me fechou por 2 dias. Então, eu que só via boca, dente... Aí eu comecei assim, números. Aí eu falei, caraca. Aí era uma contabilidade muito grande, ele tinha 100 funcionários. E aí eu comecei a ir nos setores. Nossa. Então, por períodos, ele me botava contabilidade. Eu começava a ver um monte de papel. Ah, porque isso aqui é crédito. Não, mas o crédito que eu conheço no banco é conta positivo. Não, na contabilidade, crédito é quando se paga uma conta. E começou a dar um nó na minha cabeça. Imagino. Mas a mãe falou, olha, para você aprender... tem que estar imerso. Então, sempre ela foi assim. Fantástica, hein? Para aprender, a gente tem que entrar de cabeça, esquecer o mundo. E ela me fez esse ensinamento. E foi assim. E olha só que interessante. Eu entrei, aí eu comecei a olhar. E a gente, às vezes, não confia na gente, né? Porque eu estava lá me formando em odonto. O que eu tinha a ver com contabilidade? As pessoas estavam anos, profissionais e tudo mais. Eu comecei a olhar aquilo ali e eu via o que eles faziam na contabilidade da minha mãe. Porque na nossa empresa, eu meio que comecei a olhar com um olhar meio de auditoria e eu peguei algumas coisas que não eram coerentes. Não está coerente isso aqui. Pela lógica, não está certo. Você vê que você já tinha uma queda. Deus é bom. Né, menina? Porque se me jogasse lá era uma tragédia. Mas no livro Memórias, a gente tem trazido Memórias também hoje. Mas no livro Memórias... A gente deixa aqui exposto para você, viu? Pronto. E aí, no livro Memórias, eu vou falar que com 8 anos foi o meu primeiro negócio, que foi vender din-din na rua. Nossa, ó, pra você que tá aí, din-din eu posso dizer, din-din não é din-din não, Não tá? é din-din. Pra quem é do sul do país, tem o chup-chup, Sacolé, sacolé, laranjinha e o din-din, que é o sacolé, né, Rio de Janeiro. que é o, sei lá, Sacolé. é sacolé. É isso. o suco congelado no saco. Pronto, e a gente vendia. E quando botava leite condensado, vendia por R$1 em vez de 50 centavos. Era bem isso. Que legal! Então, quando a minha falou assim, ó, você quer ganhar você quer as suas coisas? Eu queria minhas coisas, né? Eu queria começar a comprar coisa com 8 anos. Ela falou assim, não, então tá bom. Aí ela foi, fazia o suco, me mostrou como batia o suco, vertia no saco. Ela falou assim, não assopra esse saco, hein? Pelo amor de Deus, é nojento isso. Né? Aí eu pegava o saco, sacudia assim no vento para ele abrir, vertia o suco, congelava, esperava. Enfim, foi ali que eu descobri que meu primeiro negócio começou a dar muito dinheiro, começou a dar muito certo. Muito dinheiro do que eu estava na expectativa. Claro. Mas, foi onde eu conto no livro que eu descobri que, cara, não vale a pena a sociedade. Só que esse pensamento... Eu ouvia muito da minha mãe, e aí essa minha experiência com a minha vizinha, quando eu tinha 8 anos, também não deu certo, porque ela comia o estoque. E ela não pagava o estoque. Eu, quando pegava alguma coisa do freezer, eu ia lá e deixava uma moedinha no porquinho lá, que era o local de... Eu estava pagando o meu. Era o caixa, era o porquinho. Exato. Agora, ela não. Ela comia o estoque, não repunha e nada. Então, a gente perdia matéria-prima, ou seja, deu furo. Bom, aí foi. E por que eu chamei ela para parceria? Porque meu freezer começou a ficar pequeno. Olha essa demanda. Aí eu precisava de um freezer a mais. Como eu não podia comprar um freezer, eu fui e adicionei a parceria. Só que com essa parceria, eu não tinha percebido o valuation da minha empresa. E aí que eu fiz, vendi por pouco. Vendi só para um espaço de freezer. Ela conseguiu, por não pensar como eu, destruir a nossa companhia. Aí eu fechei, porque ela comeu, literalmente, os estoques. Ela vinha visita, ela dava para todo mundo, ela não tinha lá, porque ela não tinha percepção do negócio. Sim. Aí eu parei, abri mão, falei, não quero, ainda é uma criança de 8 anos, não tinha uma perseverança, ou vamos mudar aqui. Não tinha sabedoria de... Simplesmente larguei, achei, minha filha, fiquei braba. Fiquei brava. Ai, tô adorando. Foi assim, aí, enfim, então... Chega um momento, porque eu escolhi odonto, né? Eu gostava muito disso, muito animada, eu sou sanguínea e colérica, então, assim, falar com todo mundo... Pois reconheço quando eu vejo um. Aí o que acontece? Eu estava indo para a administração. Olha a cabeça da minha mãe. Minha filha,
Para administração, não, porque eu achava bonito, eu achava chique alguém falar o que é para fazer, ver planilha, fazer. Eu sempre gostei. Minha mãe com 11 anos, quando eu tinha 11 anos, minha mãe, ela falou assim, olha, me divorciei, ela se divorciou e falou assim, então agora eu vou trabalhar e você vai cuidar da casa. Tá aqui o seu computador, 485. Internet, a gente, entrou na internet. E aí foi quando ela me botou numa escola de Future Kids, que era para aprender a fazer planilha de Excel. Então, a gente aprendia a digitar e aprendia a fazer planilha de Excel, fórmula e tal. Gente, foi maravilhoso, porque eu comecei a fazer planilha. Você já tinha isso na veia. E aí, de repente, você vai para o odonto e aí volta para o... Por quê? Eram os planos, né? Eram os planos. Aí, o que acontece? Eu precisava passar... E esses são os desertos que a gente não entende. A gente acha que a gente desperdiça a vida, mas para Deus a vida é valiosíssima. A gente nunca desperdiça. E o que aconteceu? Eu queria administração, eu achava legal, porque eu controlava, como eu te falei, com 11 anos, eu tinha como controlar a casa, então eu fazia planilha de Excel para estoque, uma lata de condensado, quando terminasse, quando não, E aí eu fazia isso, porque minha mãe tinha que trabalhar, e aí, se ela chegasse em casa e ela quisesse fazer alguma coisa de comida, porque minha mãe cozinha muito bem, e não tinha os ingredientes, ferro em mim. Confiava na administração da casa. Tinha que ser, minha irmã. Confiar, não confiava não, mas ela precisava. E nós tínhamos empregada em casa, né? Então, assim, a empregada que ia fazer supermercado, não era nem ela nem eu, e eu só dava a lista, ela mesmo pegava a lista, era o controle, eu fazia o controle para ela. Bom, resumo, o que acontece? Eu chego na hora de escolher, eu queria administração. Minha mãe, com um pensamento ela tem um pensamento muito visionário. Só que ela entende e às vezes não sabe passar o conhecimento. Então ela fala assim: você não vai ser empregada de ninguém. Que história é essa? O negócio é ser dono da própria vida. E aí é gostoso ser autônomo, né? Porque você não tem... nosso objetivo, ele está realmente liderado por Deus. Você não tem teto. E você acha assim, eu vou te fazer essa pergunta porque é uma coisa que eu sinto. Tudo que eu pegava, eu fazia como se fosse eu. Então, mesmo eu na vigilância sanitária, mesmo eu na unidade básica de saúde, mesmo eu sendo professora universitária, mesmo tudo que eu fiz, eu fazia como era meu. E aí chega num limite que você não pode avançar porque a coisa não é sua. E a gente sendo dono do nosso próprio espaço, o céu é o limite. O céu é o limite. Então, tem 2 pontos aí quando você está falando isso. Primeiro, porque quando você cuida como é seu, você sempre faz na excelência. E isso é uma característica que ela é divina. Porque a excelência só vem do céu. Então, quando a gente faz com apreço, com cuidado, sendo mordomos mesmo dos negócios dos outros, a gente está indo muito bem. Só que quando a gente quer controlar, ali é o problema. E como coléricas, a gente gosta do controle. E aí, te irrita, porque você não pode controlar, você lembra... Aí, então, você dá vontade de falar assim, cara, esquece. Desestimula, não é? Foi. Só que eu tive que aprender a lidar com esse meu temperamento. E aí, o que eu fiz na minha vida desde pequena? Eu descobri que eu era disléxica desde pequena. Então, eu comecei a estudar o que era dislexia com 10 anos. E aí eu comecei a estudar, né? Não tinha internet, eu tinha Barça em casa, né? Então, na Barça também não tinha sobre dislexia, porque coisas... mais recente. Não tem. Então, assim, mas eu comecei a ouvir o povo falar e perceber que, assim, cara, se eu tenho dislexia, então que a minha percepção de mundo é diferente, que eu percebo, eu sou assim. Então, eu entendi que eu era assim, eu comecei a fazer algumas atitudes que me ajudavam a concentrar. Por exemplo, quando eu estava na faculdade, na minha especialização, eu escolhi prótese. Por quê? Porque quando eu fazia dentística, eu fazia rápido demais. Quando eu fazia cirurgia, eu também fiz cirurgia, mas assim, era gostoso, era divertido para mim fazer cirurgia. Agora, a prótese, eu tinha que me forçar a concentração total, esvaziar minha mente e estar ali, para eu não errar. E aí, eu fazia uma vez só. E isso, eu gostava dessa paz que vinha na minha mente, que é o mindfulness. Hoje a gente sabe que é o mindfulness. E eu só conseguia fazer prótese, uma reabilitação, se eu tivesse mindfulness. Eu esquecesse meus problemas, eu bloqueava. E a prótese tinha que me fazer isso, porque se eu deixasse o oba-oba, eu perdia... Sabe? Você encontrou a sua técnica dentro da sua profissão. Pronto. E é isso que eu faço em tudo que eu faço. Então, por exemplo, o que eu estou dizendo agora, voltando para a parte de controle? O que eu fiz hoje, eu entendi nesse longo meu caminho? Que em consultoria, que a gente vai chegar lá, mas em consultoria eu tinha que sempre exercer
eu gosto de exercer novos desafios, eu sempre tenho problema, adoro ser uma fixer. Cara, me dá um problema que eu dou a solução. E aí, depois, eu tinha que... Então, eu sempre vivo os problemas e eu dou as soluções, eu vivo as soluções, gosto. Eu consigo dar esse ânimo de adrenalina e, ao mesmo tempo, deixar tudo organizado e perfeito como se fosse meu, para mim ou para Deus. Mas, e na hora, eu tive que me controlar para lembrar, não é meu, é o que você quer, você faz. Toma. Sim. E sair. Esse sair não é fácil, mas eu percebi que a consultoria, eu tinha que fazer isso constantemente. Então, para eu me tornar melhor, eu escolhi depois. O ponto que nós vamos chegar, porque nós vamos entrar agora numa linha que a mulher que passou por gestão, administração, tudo familiar, que já estava sendo preparada, saiu da odontologia, mas ela chegou nos Estados Unidos por conta da odontologia. Exato. E isso que Deus é bom demais. Então, me vamos preparava. Nessa transição de carreira, Carol. Então vamos. Como foi a decisão de vir para os Estados Unidos? E após a decisão, qual foi o maior desafio e qual foi a maior felicidade? Tá. Bom, a transição de carreira, ela começou em 2014, como eu estava falando, porque eu era dentista, tinha minha clínica, a gente trabalhava, eu já tinha botado, como eu tinha experiência de 7 anos de experiência, um MBA de gestão de clínicas médicas e odontológicas já, porque eu fiz para gerir melhor o negócio. E depois de 7 anos, né, sendo pau para toda a obra, eu falei, não, eu vou estudar para ver como que é. E aí eu me destaquei ali e eu comecei a ajudar meus amigos. Eu ajudava de graça, porque a clínica que eu tinha, a gente já deixava organizada e funcionando. Como que fazia muito dinheiro? Eu com meu sócio, a gente tinha um custo baixo, mantinha um custo fixo baixo, um overhead mínimo, e gerava esticando os horários. Então, o atendimento odontológico era de 7 da manhã às 10 da noite. Uau. Só que eu pegava de 7, porque eu gosto de acordar cedo, fazer logo as coisas, eu gosto de aproveitar o sol. Então, era de 7 a 1, direto, de 1 às 8, o outro. E, às vezes, tinha alguma coisa para as 10. Então, assim, mas era todos os dias, de 7 a 1 e 1 a 8. E aí eu fiz a minha equipe rodar nesse fluxo. Então, a clínica em si não parava, não descansava, mas as pessoas descansavam entre si. Entendi. Bom, feito isso, eu comecei a ficar entediada. Por quê? Nós, sanguíneas, precisamos de desafio. Colérico precisa de algo para vencer. Aquele negócio, cara, eu estava indo depois trabalhar segunda de manhã e quarta-feira. Tava desmotivada. Foi a primeira vez que comecei a engordar. Nossa clínica era dentro do shopping. Eu ia passar no shopping. Aí eu passava no shopping, comia no shopping. Daí depois eu ia comprar um negócio no shopping. Aí eu falei, gente, não tá dando certo. Nesse MBA que eu fiz, fui ocupar, né? Aí eu fui estudar, porque também quem gosta de saúde sabe, gosta de estudar. Exato. Aí eu fui, arrumei um curso para estudar. Lá eu comecei, então, entre um amigo e outro, é que um falou assim, não, cara, vem cá, eu quero que você seja minha sócia. Lembra lá do sacolé? Sociedade não é bom, mas vamos lá ver. Por quê? Meu sonho era ter várias empresas. Sabe? Meu sonho, as coisas de filme hollywoodiano. Filme ali da Califórnia, que a gente vai, né? Aí, antigamente era, sabe, filme lá longe. Não, filme dali. Então, eu fui ver. Só que quando eu fui passar o olho e ver, eu falei pra ele, assim, olha, só que eu entrando, a gente vai ter que dar nota fiscal 100% de tudo, isso vai te dar, no mínimo, um custo a mais de R$40 mil por ano, só porque vai ter que mudar como é feito a contabilidade daqui. Daí eles não quiseram, porque é dinheiro. Sim. Ainda mais naquela época, 2013 e tal. E aí, nisso, ele falou assim, não, então trabalha pra mim. Eu falei, não, eu sou dentista, falava, né? Olha a cabeça, que a gente tá achando que a gente entrou e a gente esquece que a gente é um ser humano, né? Se existe alguém nesse mundo que fez uma bomba atômica, esse alguém é a mesma pessoa que nós. É só estudar o que ele estudou que vai conseguir. Enfim, aí eu comecei nisso. Chegou, quando eu começo, eu vou falar para minha família que eu vou mudar. Por quê? Porque eu tenho um outro problema de família, e aí eu tenho que me mudar de novo de cidade. E aí, quando eu mudo pela segunda vez, eu falei assim, não, eu vou vender a clínica. Eu comecei, já estava 50-50, odontologia e consultoria. E aí, na área de saúde. Sim. Que eu sabia primeiro para dentista, eu já sabia como fazer dentista, como eu sabia as coisas. E aí, eu fui para a área médica também, nutricionista, enfim, saúde no geral.
E ali eu tive que decidir. Só que o que eu ganhava como dentista era muito mais do que eu ganhava como consultoria. E nisso, meu parceiro, na época, falou assim, olha, tá bom, você tá me tornando a paciência, você quer, porque começou a dar um faniquito, né? Sabe quando você começa? Sei. Deus começa a te incomodar, que você não tá dando conta. E aí ele falou, nós estamos em março, se até dezembro você tiver essa renda que tem na odontologia, o ano que vem você continua em consultoria. Se não, você volta para o odonto. Era esse meu acordo. Bom, isso era março para abril. Abril, então, nessa virada nós vendemos. Em outubro eu estava ganhando a mesma coisa. Porque o ponto-chave, quando eu perguntei para Deus, por que eu gosto de consultoria? Por que eu gosto de odontologia? Por que eu gosto de tudo? Meio que não é uma coisa assim, a odontologia era ruim. Não. Estava dando pau na clínica. Não, porque esse era o grande problema. Como é que eu vou largar tudo dando certo? Porque quando você migra e tá assim, não tem para onde correr, tô chegando aqui, você já tem aqui como uma solução. Mas quando você começa a tá tudo bom, mas eu quero procurar uma sarna para me coçar, você fala assim, cara, da onde? Minha família, meu pai, minha mãe dentistas, olha, eles não entendiam, meus amigos, como você vai largar? Como? Seu nome é o mais forte do Distrito Federal. Mas como que você chegou aos Estados Unidos? Aí foi que comecei consultoria, passa-se, isso era 2020, Deus começa a me dizer que eu vou mudar de país. Meu Deus. Não, ele fala, você vai mudar de cidade, você vai conhecer uma pessoa e vai sair dessa cidade. E eu pensei, vou pro Rio, vou para Florianópolis, né? Aí conheço o Lucas e cada ano eu dou um nome para um ano, né? Então era um ano sabático, estava mais focada em 2018 buscar Deus. 2019 eu da ousadia, tudo que você precisa fazer de ousadia eu fiz, você pensar. E 2020 eu pedi um ano da família. E aí conheci Lucas em 2020. A gente deu o nosso primeiro beijo dia 4 de janeiro. E antes de dar o beijo, esse menino muito engraçado, ele falou assim, não, deixa eu te explicar. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, olha, eu vim dos Estados Unidos porque lá tem uma prima em Seattle, e eu fui para lá, estava pós-pandemia, estava saindo da pandemia. Não, estava pré-pandemia, 2020, começo. Ele falou assim, eu fui para lá, fiquei 5 meses, voltei para não ficar irregular, isso. Mas, e também pegar minha faixa preta de jiu-jitsu e para receber uma ação que eu botei lá, uma ação coletiva que eu tenho na justiça, eu vou receber para voltar. Então, eu não quero me apegar a ninguém. Aí eu falei, tô tranquila. Eu não lembrei a promessa que Deus tinha me feito. A gente nunca lembra na hora, né? Às vezes em quando. Aí quando o Espírito Santo realiza, ele conecta. Não te falei? Eu falei, eita, era mesmo. E aí eu falei, não, tudo bem, eu sou consultora, tenho flexibilidade. Porque se eu fosse dentista ainda... Não dava. Impossível. Eu não ia falar, vou largar tudo. Era dona do consultório da sua vida. Era. Porque é assim que às vezes acontece. Bom, no resumo, a gente veio, Deus confirmou. Então, a gente começou a namorar. Em 6 meses, casamos. Quando a gente casa, antes de um pouco de casar, entra a pandemia e eu começo a questionar a Deus. Mas aí eu vou. Aí Deus me dá uma experiência que foi magnífica. Trabalhar no Sesc DF. Eu era coordenadora de saúde do Sesc DF. E aí eu cuidava na pandemia, eu geri todos os postos de testagem do Covid. Então, 3.000 pessoas sendo testadas todos os dias e eu que era essa líder dessas 1.500 pessoas rodando. E eu estava aqui fazendo 1.000 exames por dia de Covid. Uma delícia isso, né? Nossa, era muito bom, assim, essa adrenalina. Só eu fazia 1.000, né? Pensa. Aí, bom, o resumo foi, saindo, eu falei, Deus, e aí? Você falou que ia mudar agora? Quero, não quero, porque estava bom demais o Sesc, Deus começa a confirmar que vai nos mudar e aí começa as coisas se movimentarem. E é isso que a gente tem que estar atento, porque é para o movimento de Deus. Quando a gente vem, o Lucas recebe uma chamada, um telefone, e fala assim, olha, eu preciso de um professor de jiu-jitsu aqui, em Chicago, mas como... Nossa, nada a ver com Seattle. Nada. Nada a ver depois quando eu te conheci, que era Massachusetts. Nada. New Jersey. New Jersey. Mas você me conheceu em Massachusetts mesmo. Aí o que acontece? Você vê como que a gente tanto, né? Preciso de ir em Chicago. É uma academia cristã, eu preciso que seja casado, cristão e faixa preta. Lucas tinha tudo.
E tinha passaporte válido. Porque, como estava tudo fechado, só passaporte com visto. E assim que a gente pisou aqui, faltava 6 meses para acabar nosso visto. Ou seja... Tudo planejado. O tempo de Deus é maravilhoso. E aí foi... O Lucas disse, ó, eu vou fazer o que eu precisar fazer. No caminho, Deus falou, te trouxe por um objetivo, eu vou mudar. Bom, aí o cara sumiu. Quando o cara some, a gente não fica desesperado, porque já estávamos nesse caminhar em relacionamento com Deus. Isso que é bom, a gente não desespera pelo entendimento que nós temos em Deus. E a confiança. E a confiança não é só em Deus sobre profecia, nada, é o que está na palavra, né? Bom, e fato. O fato foi que a gente veio e eu continuei com os meus clientes, porque na pandemia, muitos clientes meus que gostavam do presencial, só quero você aqui presencial, tiveram que aceitar o online, porque eu só tinha online. A pandemia também. Exato. Todo mundo. Porque eu tinha ainda online, mas online era assim, no Maranhão, mas quem era da mesma Distrito Federal queria que eu fosse presencial. Entendi. Mas aí você estava em Chicago ainda? Nem fui para Chicago, agora que eu vim, já fui para Seattle, porque o cara sumiu. Então a gente foi para Seattle. E de Seattle o cara ainda não apareceu. A gente tomou as vacinas, porque o Lucas não tinha tomado ainda. E fomos para New Jersey. Do nada. Quase. Continua ainda nessa questão de Deus. E aí, estamos aqui. Viemos em obediência. E aí, o que ia fazer? Aí, orando, minha filha, por 1 semana, nada. 2 semanas lá, orando. Aí eu comecei a ver local, né? Porque eu amei Seattle, lindo. Aí eu comecei a ver apartamento, tal, começando a visitar. Até que uma família nossa, de primos, a gente fala que é família, mas minha mãe é madrinha deles e eles agora são padrinhos da Liz, né? Então são comadres e compadres, então nossa família. Liga e fala assim, ó, vem pra cá. O Lucas falou assim, a gente não tá de férias, a gente não tá nada, a gente tá realmente entendendo o que é pra fazer. Não, vem pra cá, porque aí o Lucas falou assim, por quê? Ele falou assim, porque a gente é família. E essa frase, porque o Lucas falou assim, eu tenho minha família aqui, minha prima e tal, por que eu vou pra aí, né? Não é relacionado de sangue. Ele falou assim, nós somos família. E essa frase mexeu com o Lucas, e aí nós fomos. E Deus fez tudo. E todas as profecias que Deus ia mostrando. E quando a gente estava indo, confirmou e falou assim, olha, estendam a tendas, mas não criem raízes. Não desfaçam as malas, porque vocês vão ter 3 anos aí. Deu 3 anos, deu 2 anos, né? Comecei a orar, porque também a gente não vai esperar, né? Colérico espera? Nunca. Não. Deu 2 anos, Deus falou aqui, ó, 2 anos. Cadê? No próximo ano, bora orar, bora entender de Deus. Aí conhece 50.930 cabeças da Flórida. Muita. É, porque tem o network todo lá em Massachusetts. Foi lá e aqui, e aqui também, tudo. Então, aí começou a puxar o povo da Flórida. Eu era mesmo uma. Era. E aí, o que é o ponto interessante? Porque quando eu vim, então, meu primeiro ano ainda fui trabalhar pro Brasil. E o valor do Brasil, eu transferia para cá e ficava. Tá tudo bem. O valor que eu recebia nas minhas consultorias do Brasil, meus clientes do Brasil, era a mesma coisa que eu entrasse para ser helper, por exemplo. Então, eu ficaria em casa fazendo o que eu já estava fazendo. Nunca precisou, certo. Então, ir para faxina, fazer Nunca, minha irmã. Porque Deus sabe minha habilidade que é 0, né? Ele falou assim... Viu aí, menina? Você tá vendo? Ah, não dá. Eu consigo gerir a sua empresa. Mas, olha... Gente, olha, eu sou tão ruim que quando às vezes eu tenho que limpar, assim, ó, não, lavar roupa, ou seja, escolher as roupas. Carol, é só botar dentro da máquina. Não, mas eu sei escolher as cores, sei botar, sei a quantidade. Tá bom. Agora, a minha limpeza, primeiro se eu for fazer, eu demoro horrores e o Lucas, licença. Aí ele... Aí eu falei, mas gente, mas já? Ele, Hoje o Lucas ainda que faz isso, depois ele sai e pula na piscina ainda, né? Pra refrescar a cabeça. É, porque é a Flórida. É a Flórida. Flórida é Flórida. É muito bom, né? Mas, enfim, o que aconteceu? Nós orando, então, aí, depois do primeiro ano, aí Deus entra naquela zona do desconforto. E aí Deus dá uma chacoalhada. Ele falou, não te trouxe pra cá pra você trabalhar pro Brasil. Te trouxe pros Estados Unidos, então se vira. Aí eu fiz um ato de fé, joguei meu chip fora. Zerei meu WhatsApp, ninguém mais tinha meu WhatsApp e eu só tinha agora dos Estados Unidos e comecei a viver nos Estados Unidos. Com que cliente? E eu falei, mas eu tenho que persistir na palavra e confiança e fé. É fé, minha irmã, porque senão nada funciona. Aí, bom, resumo, encontrei um grupo de network, entrei para esse grupo de network, te conheci, as coisas mudaram e eu comecei, porque todo mundo hoje precisa de gestão. E a odontologia ela é muito semelhante com a área de construção. Por quê?
A gente tem física, a gente tem que ter processo, a gente tem que ter estoque, a gente tem que ter tudo. São trabalhos longos, tem que administrar cada etapa, porque quanto mais tempo você gasta no trabalho, mais overhead você está gastando Sim. e menos lucro você tem. Então, é muito semelhante a engenharia com odontologia. Muito, muito, muito. E aqui eu vim com um monte de engenheiros. Engenheiros não, mas um monte de construção, da área de Da construção. área de construção civil. E aí, em 2 anos, direto, comecei assim, ó. Aprendi de HVAC, aprendi de plumber, aprendi de... Olha, Tudo dentro da consultoria. Amo. Porque a consultoria me traz isso. Aprendizado, roofing, Sim. tudo. Você aprende tudo, você aprende desafio, você aprende ali, sabe? Então, é bacana. muito gostoso. Bom, e foi ali que depois nesses 2 anos, no terceiro, começamos a orar. Eu falei, Deus, tá indo muito cliente para Massachusetts, a gente conhece muita coisa de Massachusetts. É para Massachusetts? Aí a gente foi, Deus não confirmou nada com o coração do Lucas. Aí eu falei, beleza. Aí a gente queria Texas, né? Grandes igrejas, casas imensas, tal, carne. Nada, Deus fechava Carne é tudo. ótimo. Até hoje não fui pro Texas conhecer. Então nós vamos, amigo. Vamos, eu tô doida pra conhecer. Vamos. Aí, Deus começa a me falar em sonhos, que era Flórida. E eu falo com o Lucas, é Flórida. Aí o Lucas, quê? Por quê? Porque o Lucas queria. Eu que nunca quis Flórida. Quando eu conheci a primeira vez Orlando, eu falei, quê? Não quero essa cidade aqui, não. Eu, hein? Não. diferente lá Nossa. daqui, né? E não, aqui não tem o estilo norte-americano. Norte-americano é meio aquele de filme, outono. É. Falei, aqui é igual ao Brasil. Não. Já Olha aí, saí pra cuspiu conhecer. pra cima, tá aqui. Caí, minha filha, assim, ó. Aí o que acontece? Mas Deus faz isso, porque Ele começa a botar amor na nossa vida, né? No nosso coração. E nosso coração mudou. Eu mudei, e aí meu coração mudou. Graças a Deus que tem um coração ensinável, porque pode mudar. Eu nada me confirmo no dia de hoje. Eu posso falar hoje uma coisa, amanhã pode mudar, porque se Deus quiser mudar, vai mudar mesmo. Isso aí. E aí foi assim, aí quando a gente viemos pra cá. Lucas abre mão do emprego dele lá. Eu lembro. Nossa. E vem pra cá. E vem e monta, então, a sua empresa de obra, que é de piso. E aí Deus começa a falar com ele que não. É pra você ficar junto com a sua esposa. Nossa, tá assim, ó. Aí ele é muito obediente, graças a Deus. Abriu mão da empresa dele, deu pro sócio e tá comigo, a gente tá junto. Então, assim, e Deus vem suprindo, vai suprir, vai cada vez mais. E aí a gente veio pra cá e eu comecei a questionar, porque é bom ter relacionamento, você pode questionar. Eu falo assim, tá, eu continuo trabalhando pro norte. Porque aqui na Flórida você tem muito mais eventos, é muito network, mas as pessoas aqui têm um outro perfil econômico mesmo. Não só econômico, mas de trabalho, de intenções. Então, assim, ok. E aí, Deus começa, o que me despertou lá em New Jersey, começa a construir, fortalecer aqui. E aí eu entendo que aqui Ele nos trouxe para ser a sede do Le Jardin, que é o do livro que eu trouxe hoje. Então, um pouquinho sobre esse projeto. Amém, assim, é do céu, é um projeto que vem me mudando muito. Minha vontade, às vezes, muitas vezes, quase sempre, é tipo assim, ai, pra quê, né? Deixa eu abrir mão, deixa eu só trabalhar no que eu quero trabalhar, deixa eu me fechar aqui nas minhas planilhas. Mas Deus nos chama para mais, Ele nos chamou para cá, e aí a gente traz todo o entendimento de gestão para mulheres. Porque o que eu percebi muito vindo aqui nos Estados Unidos, que é uma das dificuldades grandes que eu tive, o choque cultural. Aqui em Orlando, na Flórida, eu não vejo esse choque cultural tão forte como eu senti no Norte. No Norte, assim, uma mulher engravidou, acabou, não trabalha. Já era. Por quê? Porque a escola vai entrar com 5 anos, mas até o primeiro completar 5, tem outro filho. O segundo, você tem 2, 3. As famílias que a gente tinha relacionamento eram no mínimo 3 filhos. 2, 3 filhos. Então, você ficava 10 anos fora do mercado. Sim. Quando vai retornar, a autoestima da mulher não é a mesma, ela não entende. Só que aí eu comecei a explicar, eu já desde o Brasil eu fazia isso. Gente, lembra que isso aqui a gente está falando é a cultura nossa brasileira. Porque a americana deixa o filho 30 dias só e vai trabalhar. Então, aí é um choque muito nosso cultural. Muito. E aí, o Le Jardin começou quando e quantas edições já tem e onde você alcançou? Olha, lindo. Hoje nós temos um Ministério Le Jardin, que é a non-profit. Então, se você está aí escutando isso e toca seu coração, nós conseguimos
te passar, você consegue fazer uma donation para nós, uma doação, e você é 100% deductible no seu imposto. Então, já é ótimo. E aí, nós temos o Le Jardin, que é evangelístico, são um dia inteiro de palestras e de relacionamento. Lindo, né? Gostoso. E a gente vai ensinar empreendedorismo para mulheres, fortalecimento do relacionamento delas com Deus, primeiro, depois ela com os business, mostrando essa força e ser mulher, né? Porque muitas vezes a gente esquece de ser mulher. Aconteceu isso comigo. Eu esqueci de ser mulher, fui ser um trator, de trabalhar, e depois, e aí? Deus nos trouxe as meninas para eu aprender a governar uma casa. Depois nós temos também a Casa Le Jardin, que você também conheceu, que é a imersão. E daí é de dormir. Entra quinta-feira à noite, sai domingo na hora do almoço, e a gente vai passar por um intensivo sobre a mulher que ela entra como plebeia, ela se torna princesa e sai como uma rainha governante. E ela vai governar a sua vida, governar os seus negócios, governar a sua família. Olha, eu vou contar pra você que quando você entra lá, quando eu entrei, primeiro que já foi um impacto, a casa... Não é linda? Demais, né? E aí você sente essa força espiritual, essa energia. E eu vou dizer pra você, lembra e fica na sua mente uma coisa, sempre... Nós somos seres humanos, falhos em aprendizado, mas quando a gente se une a um propósito, né, e tem toda uma força, ainda mais mulheres ali em oração, é uma atmosfera totalmente diferente. Então, não pense nunca que você vai achar um ambiente perfeito em tudo, porque perfeito só foi aquele lá que veio e morreu por nós. Então, eu te convido realmente a você... entrar no website, depois vai ficar disponível para você todas as redes sociais, onde você pode achar Carol Trindade, o Projeto Le Jardin, onde você vai poder comprar o livro, ter acesso a esse conteúdo do céu e também participar, ser bênção, né? É bênção, ser bênção mesmo. Em português só ou ele tem em outros idiomas também? Por enquanto, português, vai sair em inglês também, mais para web do que físico. O que acontece? Essa aqui foi a última edição do Le Jardin, que nós fomos para Dubai. Dubai agora em julho, e nós fomos vozes para as mulheres de Dubai. Foi lindo. E Karina Bach está dentro desse projeto, é embaixadora. Ela foi embaixadora nas 3 primeiras edições. E uma coisa que a gente aprendeu bastante, sabe, nessas edições, não só ela como influenciadora, mas outros influenciadores também nós trouxemos, mas a gente entendeu que o motivo estava um pouco distorcido dessa chamada. Porque o que acontece? Sou profissional, você também é profissional. Então, quem quiser fazer um evento quando Deus te manda, usar suas habilidades, que você já sabe. E Deus vai lá e bate e fala assim, não, minha querida, vai ser o que eu te chamei para ser. Então, Deus falou muito seriamente, muito claramente em julho, quem estava lá no Le Jardin em Dubai, entende o que eu estou dizendo agora, que não é sobre palco, não é sobre celebridades, não é sobre é sobre Deus. Então, se as pessoas daqui para frente, nas próximas edições, realmente querem estar dentro do Le Jardin, elas estão ali pelo evangelismo, pela cura, pela libertação, pelo cuidado de Deus nas vidas das mulheres. Porque a gente sabe que é uma mulher sábia e uma mulher rixosa. Sim, total. E é por isso. Então, assim, se vamos ter mais celebridades futuramente, podemos ter, mas não serão como celebridades. Nunca mais. Serão como servas. Serão como servas. Que legal, Carol. Obrigada por você compartilhar com a gente a sua história, né? Amém. Compartilhar aqui. Para você foi uma outra motivação, foi o processo de imigração foi suave, né? Foi, mas mesmo diferente. assim com muitas dificuldades, mas sim. Com certeza. Foi muito mais suave. Escapulir, né? Eu tenho uma dica para fazer a migração suave. Tem? Então dá a sua dica para finalizar para Primeiro, você. Porque os meus clientes que buscam para emigrar e fazer essa transição, que a Dani já sabe, porque é uma das coisas que eu sempre indico, querido, você precisa validar as coisas com o Dani. Escritório de imigração, todas as coisas, mas eu falo um ponto. Para fazer uma gestão de carreira em outro país, primeiro, você precisa entender se está dentro da vontade de Deus. Porque daí vem a dificuldade, vai vir. Só que é joelho no chão e as coisas vão acontecer. Se vem com a força do braço, meu amigo... Tá tudo errado. A gente apanha, apanha. Mas Deus é misericordioso, dá graça. Mas apanha. E eu vou te dizer isso com carteirinha.
Le Jardin é um projeto de Deus, que eu sou anfitriã. E outros vão chegar. E outros vão chegar. Mas às vezes que eu tentei, em algum processo, fazer com a força do meu braço, apanhei que demorou assim, sabe quando você dá tombo no mar, te leva assim, ó, desse jeito. Então, Caixote que a gente fala. Caixote, pronto. Então, assim, sempre que você desejar fazer uma transição grande na sua vida, já nas pequenas procure a Deus. E nas grandes, tenha certeza que Deus mandou você ir. Porque se Deus mandou, God's will, God's bill. Não se preocupe. Eita ferro! É isso. Nossa, bom porque fica leve. É. Né? Então, Carol, mais uma vez, muito obrigada, amiga. Que venham ótimos, novos e Amém. abençoados projetos na sua vida, na vida da sua família. Amém. E espero que bebê em breve. Amém. Outra delícia, porque a Liz já é uma delícia. Ela é tão engraçada. É uma bênção de Deus. É. E você, muito obrigada porque ficou com a gente. Mais uma vez eu te chamo para seguir as nossas redes sociais, para seguir as redes sociais dos nossos participantes, colaboradores, patrocinadores, porque aqui, como eu sempre digo para você, você vai encontrar informação de qualidade atualizada. Porque lembra, a gente está nos Estados Unidos, a lei muda e a gente também muda junto, tá bom? Muito obrigada por você que ficou aqui e um grande beijo. Tchau. Beijo. Ei, espera aí! Antes de finalizar, eu quero deixar os nossos agradecimentos especiais aos patrocinadores, a todos que tornam este podcast possível e contribuem na expansão do nosso networking por toda a América. Muito obrigada pelo apoio e parceria de cada um de vocês. Double Creative. E se você deseja fazer seu papel de parede, adesivar o seu carro, fazer sua marca aparecer, eles são os nossos parceiros indicados. E se você deseja escrever o seu livro, contar a sua história e ficar conhecido em todo o mundo, Editora Suardi é a nossa escolha. Tecnologia e acabamento brasileiro você vai encontrar aqui na USA For You, uma construção limpa e que vem trazendo novidades para você. E se você deseja um catering service de qualidade, exatamente eu tenho aqui tudo que você precisa. Eat Box to Go. Aquela comidinha especial para o seu evento, para a sua festa. Uau! Vale a pena você conferir. Pode? Tá tudo gravando então. Tudo certo? Tá tudo gravando. Ela tá na posição certa, tudo certinho? Tudo bem? certinho. Assim tá bom? Assim tá melhor? O microfone tá funcionando? Testando. Tá Um, dois. O meu tá aqui também? Tá, Tá todos ok? os seus, tá ok. Ah, esse aqui não funciona, não. Esse Não. funciona no latinho. Ah, disse que não funciona! Esse funciona, tá gravando. Vai estourar o microfone. Tadinho, vai estourar o vídeo. Perdão. 1, 2, 3 e... Cara, sumiu. Para um pouquinho nessa tosse sua. Quer desligar e ligar de novo? Falta 5 minutos. Bruno, corta. Bruno, por favor. Corta. Não é Danilo, Bruno. Desculpa. É Bruno, Danilo é o outro. Mas eles são ali twin pra gente, no caso. Ah, então tá bom. Então, 1, 2, 3 e...